Bem, boa tarde a todos, a todas, a todos. Eu agradeço o convite, muito bom estar aqui com um grupo que discute migrações, refúgios e outros deslocamentos, espero, e de forma comparativa. Então, eu sou antropóloga, eu faço estudos de caso, tanto de campo, mas também com uma dimensão etnohistórica. Então, eu vou falar a partir dos meus estudos de caso, que por isso que eu pedi para ser a primeira, porque talvez seja muito para falar, mas também eu gostaria de saber quanto tempo eu tenho para falar. 20 minutos. Então, você, depois de 10 minutos, me avisa. Então, eu fiz estudos de pesquisas sobre portugueses nos Estados Unidos, em New Bedford, que é a cidade baleeira, retratada por Moby Dick, e fiz pesquisa em São Paulo, sobre portugueses, associações, principalmente, e pesquisa em Lisboa, com brasileiros, e depois, agora, eu estou seguindo também pesquisa com migrantes, principalmente sobre políticas e movimentos sociais de migrantes. Então, não posso falar de tudo, mas eu, primeiro, quero dizer que, com essa perspectiva histórica, que por exemplo, esses estudos de casos foram sequenciais e com a dimensão histórica, o meu argumento é que a história das migrações, e migrações no sentido amplo, é uma história de restrição dos movimentos. Então, não é novel que agora tem criminalização, é diferente de criminalização, mas é uma história de restrição de movimentos. Quer dizer, e numa época, quando eu penso, e com certos padrões, que são padrões recorrentes, por exemplo, países de imigração, como o Brasil, como os Estados Unidos, entre outros, vou citar esses dois, porque são meus campos de pesquisa, sempre foram restritivos. Sempre houve migrantes desejáveis e indesejáveis, e sempre permeados pela ideia de nação e raça, e nação pensada como uma nação territorializada, não é? Então, o que fazer com migrantes? O que fazer com negros? O que fazer com as minorias? Sempre como problema, não é? Então, a partir do meu... Então, e mais especificamente, como falo desses padrões que são globais, em termos de imigração, então, tem desejáveis e indesejáveis. Tem o problema da raça. Tem o problema de, por muito tempo, ideologias de assimilação. Você, por exemplo, e campanhas de imigração, só de pensar de nacionalização, se pensar no Brasil. Talvez até tenha sido mais eficiente do que as campanhas dos Estados Unidos no Melting Pot. Mas a campanha dos Estados Unidos era, para ser um português, você tem que ser um bom americano. E você tinha que escolher entre ser americano ou ser português. Não é? Então, isso. E também, quando a gente pensa em políticas de países de imigração, como era Portugal, Espanha, né? Grandes países de imigração, havia fiscalização nas fronteiras. O que hoje se faz, fiscalização nas fronteiras para as pessoas não entrar, era para as pessoas não saírem. Isso, no caso português, por um século. As discussões eram o que é a migração para um país imperial, né, uma metrópole imperial empobrecida, certificado de prostituição política, um mal necessário, né, e era um mal necessário. Uma dos poucos que se manifestaram a favor da migração, os benefícios da migração, a apologia da migração, foi essa de Queiroz, que era também embaixador. Ele citava os benefícios. Mas o resto, quer dizer, é a fiscalização para não sair, para separar famílias, porque Portugal precisava das remessas, principalmente das remessas dos migrantes, principalmente na época salazarista. Então, essa é a situação. Então, quando eu vou falar... Então, tem esse background.
E a partir dos meus estudos de caso, eu vejo e percebo que cada vez há períodos de abertura, havia períodos de abertura para migrantes de acordo com as necessidades de mão de obra. Imigrantes, eu estou falando, os trabalhadores que vêm mão de obra para as indústrias. No caso dos portugueses, eles iam para os Estados Unidos desde a era baleeira. Os portugueses e os cabo-verdianos que faziam parte do Império Português. E depois para as indústrias têxteis. Eles estavam sempre lá, né? Então, e depois também tinha períodos de fechamento de fronteiras. A fronteira... os Estados Unidos fechou a fronteira da década de 20, meados da década de 20, até a década de 60, meados da década de 60. E aí, depois, reabriu. Tá? Então, o que acontece, eu acho que a criminalização fica mais... Quer dizer, havia diferentes formas de quem eram os indesejáveis mesmo, quem eram os deportados. Naquela época, antes de 1980, talvez, dos 80, 70, quem era deportado eram as lideranças anarquistas, socialistas, comunistas. E era assim que se pensava em termos do mercado de trabalho. Esses eram mais indesejáveis. Havia outros indesejáveis também de acordo com a cor da pele, né? Também. Então, é isso. Então, eu acho que é importante dar esse contexto, porque não começa tudo agora. É muito importante a gente estudar a atualidade, mas também pensar que, a partir, principalmente, de Schengen, da década de 90, é que muda mesmo o regime de imigração. Imigrações também no sentido lato da palavra, é quando não são mais as lideranças socialistas e comunistas que são deportadas, podem até ser também, mas é quando os migrantes e refugiados, né, começam a ser classificados como irregulares, regulares, não é? Quem são? E equacionados a terrorismo. Então, é por aí que começa essa criminalização cada vez mais, não é? Nós estamos vivendo como, de fato, um período de criminalização intensa, não só de pensar em quem tem direitos a direitos, mas quem tem direito a viver, porque é necropolítica mesmo, são mortes nas fronteiras. Não é? Então, nós estamos vivendo isto, e ainda mais com essa extrema-direita que pensa migração zero. Né? Os grandes bandidos são os migrantes, e no sentido lato, refugiados, etc. Né? Então, tinha momentos de abertura, e agora onde é que nós estamos? Nesse sentido mesmo, eu comecei a pensar, porque não são só os migrantes e são os refugiados que são criminalizados. É a pobreza, acontece na periferia, acontece o tempo todo, os indígenas. Então, eu comecei a pensar num paradigma mais amplo, um paradigma de migrações e deslocamentos. É o tempo todo estou falando desse sentido. É no sentido da conferência anterior, que nós temos que pensar, não podemos levar as categorias como dadas. Nós temos que ver como é que elas acontecem, como são construídas e como podem ser desconstruídas. Então, nós estamos pensando nesse período da conjuntura do capitalismo neoliberal, onde não há, talvez, esperança, mas espero que sempre... É um ciclo sem esperança, mas sempre volta. Nós tivemos fascismos antes, tivemos Hitler antes, tem uma hora que não vamos ter mais, entende? Eu acho que é importante pensar com esperança e também pensar em movimentos sociais. Então, um argumento é esse, e eu vou trabalhar com ele a partir desse contexto histórico também, e também dizer que... eu acho que... dizer que, como eu vou mostrar, que, em termos de fazer políticas, nós podemos agora mostrar as políticas que não podem ser, quer dizer, essas más políticas. Mas eu acho que as boas políticas
são sempre elaboradas com participação social. E acho que as mobilizações sociais, que não são de direita, porque agora também é de direita, podem nos ajudar muito. Eu acho que, no caso do Brasil, isso demonstra. Dito isso, eu vou trabalhar com 2 estudos de caso, porque eles já cobrem tudo, os 4 estudos que eu fiz. E o primeiro é um caso de estupro de gangue. Vocês podem perguntar o que tem o estupro de gangue com... Tem. Que aconteceu em 1983. E é um estupro de gangue que aconteceu num período, eu vou explicar depois quem são os personagens, mas só quero dizer, num período, por isso que eu dei essa introdução, em que as políticas, tanto nos Estados Unidos quanto em Portugal, estavam mudando. Nos Estados Unidos, a política da assimilação estava sendo mudada pela política, pelo multiculturalismo, na sua fase de pluralismo cultural, porque já estava acontecendo a política da diferença. Então, acho que é importante isso. E também era um período em que havia a abertura da imigração, desde 60, no caso dos açorianos, desde 59, por causa do terremoto. Então, havia uma política americana de abertura de fronteiras, mas fronteiras abertas para migração em cadeia, era principalmente migração em cadeia, isso é, pessoas ligadas por laços de parentesco com migrantes que já residiam nos Estados Unidos. Né? Então, vieram novos contingentes de imigrantes da América Latina, do Caribe, da Ásia, mas os portugueses continuaram a vir, porque eles tinham realmente... Era migração em cadeia. Inclusive, como por causa das redes transnacionais de parentesco, mesmo quando as portas da migração estavam encerradas, eles podiam vir, porque, principalmente os açorianos, porque não é tão longe dos Estados Unidos, e eles tinham cidadania americana, os filhos, então dava para vir. Então, por isso também eles estavam sempre com novos contingentes na base mais baixa social, tá? Porque eles sempre eram os novos migrantes. Quem eram os novos migrantes? Os portugueses. Isso na região, na costa leste de New England. E o trabalho meu pega essa área, mas principalmente focaliza a partir de New Bedford. Não é? Então, isso estava acontecendo em termos de Estados Unidos. Em termos de Portugal, também havia mudança, porque vocês lembram que houve a Revolução dos Cravos, em 1974. Depois, a descolonização e o ingresso na comunidade europeia. E começa a mudar. E com a descolonização, entende? Nossa, eu nem comecei. Então, bom, porque eu tenho que resumir bem. Eu acho que eu tenho por 1 hora, mas então... Bom, de qualquer forma, agora eu perdi. Desconta esses minutos. Mas, então, estava emergindo a noção de... Bom, primeiro, com a Revolução dos Cravos e a descolonização, a primeira coisa que os revolucionários fizeram foi mudar o Dia de Portugal, que o Dia de Portugal era Dia da Raça. E mudaram... E 10 de junho. 10 de junho é Dia de Portugal, era Dia da Raça. 10 de junho passou a ser Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Elas começaram a ser incorporadas à nação, pelo menos por retórica. Mas depois, com o ingresso na comunidade europeia, e de fato, então, Portugal se legitimou como uma nação desserrotizada. Porque, em 1901, a noção de a lei de nacionalidade passou a ser baseada em jus sanguinis, laços de sangue, e não jus de soli. Então, e a noção de nacionalidade era muito ampla. Então,
quem era português, quem era filho de português, quem era neto de português, quem era casado com português, quem tinha filhos adotados, bem ampla. Dessa forma, então, com direitos de dupla nacionalidade e dupla cidadania. E com ênfase, de fato, na incorporação de imigrantes e, com o tempo, muito mais naqueles afluentes e influentes, que seriam representantes de Portugal no mundo, e nas suas localidades. É exatamente o que o Eça de Queiroz estava falando um século antes, né? Então, é isso. Então, o que é esse... Então, esse caso de estupro aconteceu em 1983. A vítima era uma descendente de portugueses, de açorianos de terceira geração. Os 5 ou 6 estupradores, alegados estupradores, eram imigrantes recém-chegados, desempregados dos Açores. E mesmo o juiz era luso-americano. Então, isto foi, quer dizer, se tornou um dos casos mais memoráveis, porque a mídia nacional, internacional, estava na ordem do dia e num período de políticas de diferença. No mesmo período que o Spike Lee, por exemplo, fez Faça a Coisa Certa. E havia embates entre negros e feministas. E aí se tornou embate também entre feministas e portugueses. Quer dizer, tinha mulheres feministas portuguesas também, mas foi... E se tornou um grande... E New Bedford passou a ser caracterizada como a cidade dos estupradores portugueses, de gangue português. Então, essa é a situação. Então, é uma situação de xenofobia. E, alguns anos mais tarde, eu fui contratada, e fui ocupar a carga, a cátedra de estudos portugueses, porque eles, por pressão, inclusive, essa cátedra foi criada por pressão das associações luso-americanas, porque queriam que fizesse alguma coisa, estimulasse estudos sobre portugueses, mostrasse. E fui eu a chamada para cumprir essa função, e queriam que eu fizesse um milagre. Eu acho que eu fiz até, sabe? Mas, não, porque, e aí, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu percebi, o que me captou muita atenção na cidade foram as representações, os múltiplos significados do passado no presente, até pelas hortas portuguesas. Então, a maior parte dos trabalhadores trabalhavam na piecework, né? Nas confecções à peça, e, quando chegavam para casa, iam tratar da sua horta. E os símbolos também do passado glorioso. Então, isso... Comecei com um projeto de história oral da imigração portuguesa do Desce Sul, da Costa Sul, através de oficinas dadas por mim e por outros professores. Então, incentivando estudos sobre portugueses, e também, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer essa pesquisa sobre o caso, né? E segui os desenvolvimentos, e principalmente os desenvolvimentos com essa novo posicionamento de Portugal, que era o Portugal avôzinho, para o Portugal da comunidade europeia, né? E, de fato, isso mudou o posicionamento dos portugueses na cidade, através dos tempos, não de repente, mas os portugueses e aqueles luso-americanos que tinham se assimilado, que pelo menos ocultado a descendência portuguesa, criaram, por exemplo, uma associação que chamava Prince Henry Society, sabe? Então, nesse sentido, bem rapidamente, houve todo um processo, principalmente pós-Schengen, em 1900, depois de Schengen, de mercantilização da cultura portuguesa, de investimentos, onde esses afluentes e influentes eram os grandes intermediários culturais. Então, funcionou para eles e funcionou para Portugal, principalmente para os Açores, mas não funcionou para a grande maioria dos portugueses, que continuaram, que perderam, as fábricas foram embora e o trabalho começou a diminuir. Então, isso
Então, o que eu quero mostrar, que houve realmente uma abertura, e essa noção de nação desterritorializada, no caso de português e também de Portugal, era baseada em redes de parentesco, e, ao mesmo tempo, não só outros países, como, por exemplo, o Haiti, mas países de imigração, começaram a se pensar, mesmo por retórica, como países que incluíam os seus migrantes. Então, houve uma mudança bastante grande, e nós, no campo, estávamos com novos paradigmas. A perspectiva transnacional de imigração começa aí, porque o que se estudava, então, esse movimento de pessoas transnacionais e campos sociais transnacionais dos migrantes. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, que, então, são conflitos diplomáticos entre Brasil. Eu posso terminar isso, porque eu, pelo menos, e também eu tenho que falar de alguma coisa de Brasil, né? Desculpe. A segunda parte, então, são os conflitos diplomáticos entre Brasil e Portugal, que aconteceu também num período muito específico, pós-Schengen, quando os primeiros... E mostra uma faceta diferente, porque é uma faceta de abertura para os emigrantes, né? Isso na comunidade europeia, eu estou falando de Portugal. E essa outra faceta é que, quando as fronteiras internas dos membros da comunidade, países membros da comunidade europeia, se esvaem, então começa o período da Fortaleza Europa. A diferenciação entre comunitários e não comunitários. E, nesse sentido, esses conflitos diplomáticos aconteceram exatamente quando mudou a posição de Portugal, que era só de país de imigração, metrópole empobrecida, mas país de imigração, para país também de imigração, que aconteceu na Espanha, como nós ouvimos na conferência. E, ao mesmo tempo, o grande problema é que era uma metrópole imperial, então, e havia tratados de reciprocidade entre Portugal e Brasil. Então, também tinha que tratar com as suas colônias. Então, esses conflitos foram por causa da deportação de brasileiros, e se tornou uma guerra de estereótipos, porque o embaixador de Portugal no Brasil falava dos travestis, das meninas de saias curtas e coisas. Então, é sempre assim. Ou o discurso da irmandade que une Portugal e Brasil e as suas outras colônias, como também a política de diferença, que é marcada por estereótipos. Então, isso aconteceu. E, com isto, também, eu não fui procurar essa pesquisa, mas, quando eu estava fazendo pesquisa sobre portugueses em São Paulo, eu me deparei com esse conflito que tinha acontecido em 1983. E eu fui para Portugal e resolvi ir à Casa do Brasil para saber um pouco mais, porque a Casa do Brasil foi a primeira a se mobilizar contra essas deportações. E as associações portuguesas de São Paulo também se manifestaram contra essas deportações. Então, são dois atos num ato. De um lado, as mobilizações dos brasileiros e outros migrantes das antigas colônias, pelo direito de fazer parte de Portugal por causa da mesma língua. E, ao mesmo tempo, o movimento dos brasileiros no exterior pelos direitos no Brasil. Então, e isso também traz à tona, quer dizer, a resolução desses conflitos. Então, é importante pensar quem são esses brasileiros no exterior, em Portugal, quer dizer, a Casa do Brasil, quem são eles? São antigos exilados, eram exilados da ditadura, e também antigos exilados portugueses que foram para o Brasil. E uma dessas pessoas é o padre Alípio, das Ligas Camponesas. Alguém deve saber dele. Então,
eles começaram, pessoas que tinham conexão com Agostinho do Silva, tinham conexão com o próprio Mário Soares. E, nessas articulações, tem um desfecho, que eles conseguem, as tantas, além em termos de dar, quer dizer, tem uma hierarquia racial em termos dos direitos, mas eles conseguem regularizações, e acabam conseguindo, com o tempo, uma inserção em direitos em Portugal. Mas, ao mesmo tempo, então, e a resolução desses conflitos, em termos de Portugal e Brasil, dá margem, de um lado, que se nós vimos a nação dessertorizada e a construção e a incorporação de imigrantes, do outro lado, o que nós vamos ver com o discurso da Irmandade e a criação da CPLP, Comunidade de Partidos dos Países de Língua Portuguesa, nós vamos ver, então, a recriação de ideologias imperialistas no Brasil, na fase de Portugal pós-colonial, né? E, ao mesmo tempo, essa movimentação pelos direitos que começa em Lisboa, pelos direitos de cidadania, pelos direitos de cidadania no Brasil, dá margem a um movimento global dos brasileiros no exterior, que começa em Lisboa. E que começa em Lisboa, institucionalmente, com o primeiro simpósio de imigração brasileira, que eu ajudei a organizar, porque, naquela época, e que foi ideia dos dirigentes da Casa do Brasil, quando eu trouxe uma monografia de um aluno meu, que era sobre o jornal Sabiá da Casa do Brasil. A Casa do Brasil está na academia, vamos fazer um simpósio. Naquela época eu tinha muita verba, né, de um Pronex, e, de fato, eu consegui convidar os acadêmicos. Então, foi a primeira vez que foi um encontro de brasileiros, da academia, de representantes do consulado, inclusive do Ministério de Relações Exteriores, e também migrantes de outros países, lideranças migrantes. Então, e também representantes de Portugal. E, a partir daí, começa todo. Depois tem um segundo simpósio, que é muito importante, naquela época, era na época do FHC, já tinha um conselho de imigrantes, mas não se sabia nada sobre. O próprio Ministério de Relações Exteriores não sabia nada sobre migração. Um pouquinho só. Eu vou terminar logo. Me dá 10 minutos, desculpe. Eu devia ter sintetizado mais, mas eu tenho essa história para contar, acho que é interessante, não é? Então, nesse período, eu acho que de 1993 até 1916, é um período de grande participação social, é um período de grande mobilização. Naquela época, era o governo Lula, então, que era esse pessoal que era da Casa do Brasil tinha acesso, quer dizer, eles tinham acesso tanto em Portugal, como Celso Amorim era amigo de escola da pessoa que dirigia a Casa do Brasil. Então, teve ressonância, e também o Congresso, e era um período de muitas deportações, se vocês são jovens, não lembram, mas era a deportação o tempo todo de brasileiros de todo lugar. Inclusive, teve um brasileiro em Londres que foi assassinado porque foi confundido com um terrorista. Então, era um período o tempo todo, inclusive com um congresso que ia para os Estados Unidos para verificar o que estava acontecendo, e tal, etc. Mas tem um congresso empenhado e tinha uma mobilização muito forte. Então, era um momento bem interessante. Tanto é que o movimento, eu vou logo terminar, o movimento dos brasileiros no exterior
influenciou o movimento dos migrantes no Brasil, inclusive das associações que atuavam com migrantes. Inclusive, a importância desse movimento é tal que a Lei de Imigração de 2017 é uma lei de imigração que inclui os brasileiros no exterior. Tá? Então, eu fiz essa pesquisa de 1996 até 2010. Né? Depois começa uma outra fase. Daí começa também as grandes mobilizações foram também influenciadas por esse movimento. E aí também com a chegada de contingentes, novos contingentes do Brasil, para o Brasil, seja os haitianos, seja os africanos de vários países, depois os venezuelanos e tal. Né? E foi um período, de fato, que eu acho que até 2016, e mesmo o fazer da construção da lei de imigração, apesar de ser uma negociação entre aqueles que viam migração como os migrantes como sujeitos de direito e aqueles que estavam ainda influenciados que estavam defendendo o Estatuto Estrangeiro, teve uma participação social muito grande, foi a época do Comigrar, etc. Então, foi muito importante. Mas depois... E o papel do CINIG era importante nessa época, porque contornava o Estatuto Estrangeiro. Porque o Estatuto Estrangeiro continuou, né, por muito tempo, até 2017, mas contornava. E o papel do CINIG era muito importante, porque contornava, mas sempre... e fazia políticas através de decretos, resoluções, mas sempre concedendo vistos, até criando vistos como humanitário, não havia o que o Léo disse, para não haver irregulares, os indocumentados. Né? Então, essa era uma função muito importante e era também para controlar. Tá? E isso mudou com a nova lei. Paradoxalmente, principalmente com os vetos do... Então, foi uma nova lei que era razoável, né? Mas, com os vetos do Temer e mais o processo de regulamentação, a lei já não ficou tão boa. Tem coisas hoje, até hoje, como não tem reunificação familiar, que foi vetada, né? E depois, com os governos... O governo do Temer militarizou a questão migratória e militarizou a questão também no Rio de Janeiro, das favelas. Né? E aí começa depois a Operação Acolhida, até porque eles são refugiados e não têm visto humanitário, tem que ver com a nova geopolítica no continente. Né? Então, e também os decretos do Bolsonaro, que estão ainda ativos. E nós estamos agora nessa fase, com o novo governo Lula, e com uma situação muito complicada, porque, primeiro, a primeira coisa que falta, de fato, bom, houve uma segmentação da política migratória, então agora não se sabe nem quem faz o quê, né? Mas, por exemplo, o Brasil do Exterior é Ministério de Relações Exteriores. Não sei, depende do que, então saem notas técnicas, ninguém sabe o que fazer, né? Da onde sai. Eu fico surpresa, porque desde 2017 o CINIG passou a ser só migração laboral. A única coisa que é o melhor que existe, continua, são os casos especiais, os casos omissos, porque onde, então, as pessoas, independente, os pareceres pensam sempre no sentido humanista, não humanitário, mas humanista. Mas o que está acontecendo hoje é um grande caos na política migratória que me deixa muito preocupada, porque não foi nada cancelado, né? E, ao mesmo tempo, aparecem notas técnicas, por exemplo, como agora, não se pode mais... Quer dizer, essa nota técnica que não se dá mais visto para quem está em trânsito e que não pode e que quer ficar no Brasil.
E apesar da mobilização de 60 entidades, apesar de 29 cátedras terem se manifestado contra, e também essas categorizações de refugiados, né? E houve a morte, inclusive, de uma pessoa que estava lá nesse conector por mais de um mês, em situação, um conector que tem lugar para 20 pessoas. Então, está muito complicado, porque não tem mais participação social. Se fala em comigrar. Inclusive, eu não sei, eu queria, mas não vou fazer isso, mas, inclusive... Não, então eu quero... E também o que acontece, que a política brasileira ainda é nos velhos termos de sujeitos de direitos, ou então o estatuto estrangeiro, quer dizer, a velha forma de se pensar fronteiras entre países. Mas a nova forma, esse novo regime global das migrações, começou a entrar através de tratados. Tratado de Palermo, o antiterrorismo, isso está em vigor. E, principalmente, a Operação Acolhida. E, além do mais, é complicado, é muito complicado, porque quando se pensa antes de Temer, a OIM poderia dar assistência para emissão de vistos. Hoje, aí me parece, e eu preciso fazer, mas eu estou dizendo há muito tempo, quem está fazendo a política brasileira de imigração é a OIM. E com isso eu termino. Muito indignada. Passar diretamente a palavra para o Igor Machado, da Universidade Federal de São Carlos. Oi, gente. Então, eu vou meio que pegar a partir do ponto onde a Bela parou, exatamente. A gente não combinou, mas, enfim, funciona. E vou falar... Eu ia fazer uma fala sobre, enfim, refúgio e venezuelanos e política brasileira de refúgio nesse novo contexto das migrações, das regulações globais de imigração, mas por conta dessa nota técnica que foi publicada há pouco tempo pelo DEMIG, né, que é o Departamento de Migrações do Ministério da Justiça, eu vou fazer uma outra fala explorando essa nota como evidência de alguma coisa para a gente pensar aqui, né? Então, eu vou ler para não me perder, me desculpem. Eu vou lançar um livro agora sobre políticas migratórias brasileiras, que cobre um período que vai mais ou menos de 2000 até 2022, o livro, né? Até metade do governo Bolsonaro. Com foco na lei nova de migrações e nos seus desdobramentos, né? E nesse livro, eu procurei pensar como essas políticas estavam e estão sendo gestadas. A minha conclusão no livro é que a principal característica desse processo é um caminho sem desvios rumo a uma perspectiva cada vez mais de securitização da política brasileira de imigração. Isso está pensando até o meio do governo de Bolsonaro, né? Entre os vários argumentos que comprovam essa tese, eu destaco aqui dois, né, para a gente pensar esse movimento de securitização, né? Um relativo à lei de imigração e outro relativo ao próprio governo Bolsonaro, né? A lei, na verdade, ela foi um embate entre grupos interessados numa política efetivamente humanitária, ou humana, né, e as forças policiais brasileiras, né, especialmente a Polícia Federal, buscando sempre uma lei mais dura e expulsionista, né? Se a gente pudesse inventar uma palavra, seria essa, né? E, no final das contas, as forças policiais venceram o embate político em torno da nova lei brasileira de imigrações, né? Por exemplo, a lei de imigrações brasileira, o texto da lei, não conta com o CENIG. O CENIG era parte do antigo Estatuto do Migrante. O CENIG não consta na lei. É como se não precisasse mais de um órgão para gerenciar os casos muito assim, inesperados que o deslocamento das pessoas produz, né? E bastasse o regramento estrito que a Polícia Federal ia apenas seguir aquele regramento, né? Enfim, e todos sabem, como a Bela falou, que o CENIG é e foi o grande responsável pelos avanços das políticas migratórias no Brasil, no contexto do antigo Estatuto do Migrante. A supressão na nova lei implicou que a PF venceu, né, e aquele caráter maleável que ainda era possível na antiga lei, ele foi eliminado, né?
Só que o texto que regulamenta a lei, que é lançado logo depois, ele restitui o CENIG, sem definir o que é o CENIG. A gente ficou com um vácuo, o CENIG operando sem definição. É o governo Bolsonaro, não é nem o governo Temer, que vai emitir um decreto, que é o 9873 de 2019, que reconstitui o CENIG. Só que ele reconstitui o CENIG com outra estrutura. Isso é um fato importante para a gente pensar. O CENIG antigo ele tinha uma estrutura que era composta eram 19 pessoas. Eram 8 representantes de vários ministérios, 5 representantes das classes trabalhadoras, dos sindicatos, 5 representantes dos sindicatos patronais e 1 representante da comunidade científica. Então, no total, digamos assim, o governo não tinha maioria, embora os órgãos patronais tendam a votar com o governo. Mas, assim, formalmente, era um conselho onde a sociedade civil tinha mais voz do que o próprio governo, né? Além dos observadores que tinham direito à voz, né? A reformulação do Bolsonaro recria o CENIG com 14 pessoas. E dessas 14 pessoas, 6 são representantes de ministérios, 1 é representante da Polícia Federal, portanto, são 7 pessoas. E as outras 7 pessoas estão divididas entre representantes das forças trabalhadoras, dos sindicatos patronais e 1 representante da comunidade científica. A Bela, atualmente, desde muito tempo, é a conselheira no CENIG. Atualmente, eu sou o suplente da Bela. Mas o fato é que agora, a configuração atual bolsonaresca do CENIG é uma configuração na qual o governo tem maioria. Porque são 7 votos contra 7, mas o voto Minerva é o voto de quem coordena o processo. Então, se tiver algum empate, quem decide, na verdade, é o presidente do CENIG. Então, assim, o governo controla a política completamente. Ela escapou, digamos assim. O CENIG atual, no formato Bolsonaro, é muito menos democrático, olha a ironia, do que o CENIG da lei da ditadura. Opa. Enfim, isso é um exemplo de como que eu considero como um exemplo da securitização. Porque o que significa que as políticas de gerenciamento da migração elas tendem a ser cada vez, como a Bela falou, mais militarizadas desde o governo Temer, né? E a gente pode destacar a Operação Acolhida. A Iana falou da Operação Acolhida, a Bela falou da Operação Acolhida, né? E eu queria dizer que assim, o que a Operação Acolhida faz, na prática, é tirar os venezuelanos da cena pública, esconde, e, de certa forma, os imobiliza nesses centros de acolhimento, que a gente chama, eu e a Iana, de, enfim, campos de refugiados, né? Híbridos, né? Depois tenta dissolver essa diferença na interiorização do Brasil, né? Ela fala, ela usou uma outra palavra que não era dissolver, mas, enfim, espalhar essas pessoas pelo Brasil. Depois eu vou dar uma outra interpretação também para essa ação da operação acolhida, dessa Operação Acolhida, né? E a gente podia dizer, inclusive, que o processo de concessão de refúgio coletivo aos venezuelanos, que foi uma medida do CONARE durante o governo Bolsonaro, veja, a composição do CONARE é completamente governista, né? São 6 membros do governo, mais um membro da PF e só um membro das entidades de apoio aos imigrantes, né? Mas essa medida ela tende também a objetivos securitários, né? Ou seja, a ideia de que a Operação Acolhida tende a empurrar os venezuelanos para pedir refúgio, de certa forma, a imobilizá-los no Brasil, porque quem tem refúgio, Estatuto de Refúgio do Brasil, não pode sair do Brasil sem autorização da Polícia Federal. Portanto, a Operação Acolhida é todo um processo, digamos assim, de imobilização da imigração venezuelana. Eu acho que isso atende a certos interesses, né? E, no caso do Bolsonaro, também tinha a ver com uma espécie de caças bruxas, né, ao governo madurista, ao comunismo, a ideia de que oferecer o refúgio aos venezuelanos era uma luta contra o governo do Maduro.
Mas se qualquer um fizer qualquer análise sobre, enfim, a situação na Venezuela e a situação no Haiti, não tinha nenhum motivo para que se não concedesse refúgio coletivo também para os haitianos, o que foi negado. E várias pessoas vão dizer que isso foi uma consequência de uma política racializada no refúgio no Brasil, né? Ou seja, uma evitação do refúgio para os haitianos e uma concessão, nesse sentido, politizada para os venezuelanos. Enfim. Mas, e aí o que eu quero dizer nessa fala, se a securitização é uma chave para entender esse movimento das políticas migratórias brasileiras, outro movimento fica cada vez mais evidente com o que está acontecendo agora no governo Lula III, né? É surpreendente, a priori, que o governo Lula III não tenha revogado os decretos do Bolsonaro no que se refere à política migratória. Ele não suspendeu o decreto que regulamenta as leis da migração, a lei de migrações, por exemplo, o que é um absurdo por razões, enfim, que a gente já escreveu em outros lugares. As entidades civis que atendem os interesses do mesmo estão pedindo para o governo mudar essa lei, essa regulamentação da lei, desde 1º de janeiro do ano passado, né? O atual governo também não suspendeu as portarias Moro, que era a 666, que depois virou a 770, e que é uma portaria que estabelece um regime de deportação sumária, né, que era estendida, inclusive, aos refugiados, o que era uma afronta à lei do refúgio, né, mas que depois, na 770, atenuou em relação aos refugiados, mas continuou sendo um regime de deportação sumária, né. E o governo Lula também não remodelou o CENIG no modelo mais democrático. Mas isso tudo é surpreendente apenas se a gente não considera uma segunda dimensão da política migratória recente, a qual estamos cada vez mais sujeitos. Eu acho que as falas aqui na mesa, no evento como um todo, deixam isso muito claro. Que é a questão da externalização das fronteiras. Que é o nome técnico que a gente dá para essas políticas aplicadas por alguns países que beneficiam países terceiros, né? Ou seja, países pobres em desenvolvimento, ou sul global, se a gente quiser falar de mais chique, têm executado políticas migratórias que favorecem países ricos e centrais, como os Estados Unidos e Europa, principalmente, mas também a Austrália, Japão. A ideia, portanto, é que essas fronteiras são reguladas para favorecer regras nas outras fronteiras, né? Na fronteira do México, principalmente no caso do Brasil, né? Podemos afirmar que todas essas políticas acima e as novas políticas do governo Lula III são políticas de externalização de fronteiras, que obedecem aos imperativos, especialmente das políticas estadunidenses, orquestradas sobre um guarda-chuva de agências internacionais como a OIM e a Acnur, como a Bela acabou de falar, e outras, né, que acabam operando como produtoras da política de externalização que beneficiam esses países ricos. Então, a Bela tem muita razão quando ela diz que a política migratória brasileira não é uma política nacional, é uma política subalterna, né? Ou seja, as nossas políticas migratórias são subalternas aos interesses de outros países. E o que acontece no novo governo é só uma continuidade dessa subalternidade. Por isso, a gente pode identificar uma continuidade da política migratória de Bolsonaro e Lula. Tudo é uma externalização de fronteiras subalterna e securitária. Não é à toa que a Operação Acolhida ganha prêmios dessas instituições, porque ela é, somada ao refúgio compulsório para os venezuelanos, uma forma padrão, modelo, para deter movimentos migratórios e impedi-los de chegar nos Estados Unidos. A Operação Acolhida, com essa técnica de mobilização dos venezuelanos, é uma forma de externalização de fronteiras, uma grande forma de externalização de fronteiras, né? Enfim, isso também explica porque em reuniões recentes do CENIG, que a gente tem assistido, tenhamos ouvido que a Operação Acolhida é um modelo a ser replicado nas políticas migratórias brasileiras. Quando deu a crise dos afegãos, essa fala surgiu. A ideia era fazer centros de acolhida militarizados em São Paulo. Esse é o modelo. Portanto, um modelo de externalização a ser reproduzido e militarizado, não é? Enfim. Aí eu chego à nota técnica do DEMIG, a nossa amiga, né? E agora, então, vamos começar uma análise dessa hipótese nas medidas do governo Lula, começando pela nota técnica 8 de 2024, que é essa nota do DEMIG. Essa nota produziu bastante barulho, a Bela já falou sobre isso, né? O que essa nota faz é limitar a possibilidade de quem está na área de conexão internacional dos aeroportos brasileiros
Portanto, aqueles que estão fazendo baldeação no Brasil, de solicitar refúgio. Sob a alegação de que há uma crescente de casos claramente ligados ao contrabando de imigrantes, o DEMIG sugere uma mudança nas regras que permite à PF encaminhar todos que estão nessa área de baldeação aos seus destinos finais, ignorando solicitações de refúgio. Ou mesmo tomando medidas para que elas não aconteçam. No ponto 1, ponto 2 da nota, né, já está mais ou menos claro de onde vem a preocupação com essas redes de tráfico e contrabando. A nota diz o seguinte: uma nova rota de imigração ao Brasil tem chamado a atenção de agências governamentais, das organizações internacionais e das organizações da sociedade civil. Está muito claro na nota, né, o que está acontecendo. Né? A nota defende que há um uso abusivo do direito de solicitação de refúgio, que é o ponto 2.2. Esse abuso é resolvido com as ações do DEMIG, que, segundo a sua coordenadora, Luana Medeiros, em reunião do CENIG de 28 de agosto de 2024, na semana passada, em resposta à solicitação de esclarecimentos da professora Bela Feldman Bianco, representante no CENIG da comunidade científica, ela disse: o DEMIG tem autonomia para fazer isso. Porque a Bela falou, mas essa nota não vai ser discutida, ela não passou, ela não foi discutida no CENIG. De onde ela veio? E a resposta da coordenadora do DEMIG foi, não, a gente pode fazer isso. Ora, assim, segundo veremos, nessa interpretação do DEMIG, ele tem autonomia para decidir o que é um uso abusivo e, em função disso, decidir limitar o direito que consideram abusado. Mesmo que isso seja, no ordenamento jurídico brasileiro, uma responsabilidade exclusiva do CONARE. É o DEMIG assumindo o papel do CONARE. E a PF, né? Ou seja, o que temos é o DEMIG operando, através dessa nota, e em conjunto com a PF, como uma instância de triagem para quem pode ou não pedir o direito de refúgio, segundo as interpretações do próprio DEMIG. Ao arrepio da lei, vou dizer. Né? O argumento legal da nota é que permitir a entrada dessas pessoas no país contraria o artigo 45, inciso 7 das leis de imigrações, da nova lei, que diz que poderá ser impedida de ingressar no país, após entrevista individual e mediante fundamentação, a pessoa, item 7, cuja razão da viagem não seja condizente com o visto ou com o motivo alegado para a isenção de visto. Assim, como essas pessoas que estão lá no conector estão supostamente abusando do Instituto do Refúgio, estariam usando o visto, ou a ausência do visto, no caso, de uma forma não condizente com a lei de imigrações. No entanto, essa argumentação é muito frágil, porque, primeiro, porque ela condena todas as pessoas que possam ter o direito de pedir refúgio nessa situação pelo possível crime de alguns. Você não generaliza, né? Isso é contrário ao ordenamento jurídico. Né? 2, porque a solicitação de refúgio é um direito individual. Não é possível, portanto, negar preventivamente um conjunto de pessoas sem avaliar o caso específico do solicitante. E esse julgamento é atribuição exclusiva do CONARE. Assim, a PF não tem o mandato para negar solicitações de refúgio nessa ou em qualquer outra situação. E C, finalmente, porque o artigo que justifica a nota é da Lei de Imigrações, certo? Que diz, no seu artigo 121, lá no finalzinho, na aplicação desta lei devem ser observadas as disposições da Lei nº 9474, de 22 de julho de 1997, que é a Lei do Refúgio, nas situações que envolvam refugiados e solicitantes de refúgio. Ou seja, a Lei de Imigrações diz claramente que, nas situações que envolvem refúgio, é a Lei do Refúgio que prevalece. E o que diz a Lei do Refúgio? Ela diz, no artigo 7, o estrangeiro que chegar no território nacional poderá expressar sua vontade de solicitar reconhecimento como refugiado a qualquer autoridade migratória que se encontre na fronteira, e o conector é uma fronteira, a qual lhe proporcionará as informações necessárias quanto ao procedimento cabível. E no artigo 8, a Lei de Refúgio afirma: o ingresso irregular no território nacional não constitui impedimento para o estrangeiro solicitar refúgio às autoridades competentes. Portanto, a regra inventada da cartola pelo DEMIG, ela é legal no próprio texto da lei. É impressionante. Não é? Ou seja,
o DEMIG está querendo forçar uma barra para dizer que o DEMIG e a PF têm autoridade para decidir quem tem legitimidade ou não para pedir refúgio. E isso é um avanço no processo de externalização de fronteiras e de securitização na migração brasileira. Porque, claramente, é uma forma de conter uma rota que os Estados Unidos não querem que chegue lá na Venezuela. O que temos aqui nessa nota é uma forma do DEMIG, então, tomar para si a execução de medidas que servem ao combate ao contrabando de imigrantes. Notem a palavra, contrabando. Em consonância com a preocupação de organizações internacionais. Uma externalização de fronteira que quer dizer claramente que devemos tomar medidas legais, ainda que elas sejam ilegais, para aliviar as fronteiras estadunidenses. Estamos tomando medidas contra a nossa própria legislação para atender os interesses dos Estados Unidos. Alguém aqui imagina os Estados Unidos tomando medidas para favorecer o Brasil, e alguma medida? Né? Enfim, é de uma subalternidade impressionante. Exatamente. Que continua. Podemos ainda mencionar que o caderno 4 da 4ª reunião ordinária do CENIG, de 28 de agosto de 2024, indica, no item 222, que o plano de ação em enfrentamento ao contrabando de imigrantes foi desenvolvido pelo Senajus e pelo Ministério da Justiça, eu cito, com o apoio da Agência ONU para as Imigrações, OIM. Então, quem produziu o plano, na verdade, foi a OIM. Ao passo que o plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que são coisas diferentes, foi realizado pelo Senajus e o Ministério da Justiça com apoio do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Percebe onde é que a gente está chegando? Né? Lembremos também que o lema da OIM, né, o Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular, ela é assim, um mantra nas reuniões do Ministério da Justiça. Né? Além do caráter subalterno dessa nota e suas implicações no ordenamento jurídico brasileiro, há algo que chama a atenção, um esforço semântico para driblar as regras da ordem jurídica brasileira, evitando os conselhos, como o CENIG e o CONARE, onde pode haver contestação a essas medidas. Não é à toa que a nota não passou pelo CENIG. Né? O DEMIG aqui toma ações para que não seja necessário que o CONARE ou o CENIG as discuta. Note-se que essa nota não foi discutida previamente, nem no CENIG, nem no CONARE. E a Bela não sequer pôde falar a nota. Na própria nota 18, né, indica-se, o DEMIG diz que é de responsabilidade do DEMIG lidar com o tráfico de imigrantes, segundo o decreto 13348, de 1º de janeiro de 2023, que ordena o governo brasileiro quando o Lula assume. Esse decreto diz, ao Departamento de Imigrações compete receber, processar e encaminhar assuntos relacionados ao tráfico de imigrantes. Não fala nada sobre contrabando de imigrantes. O caso no conector é claramente um caso de contrabando de imigrantes. Porque o contrabando é quando uma pessoa paga um coiote para te passar. O tráfico é quando você é coagido a ir de um lugar para o outro, né, por uma máfia especificamente. Né? Mas a nota do DEMIG diz, no ponto 2.8, pode-se concluir que está consolidada a rota de imigração irregular, com forte atuação de atores envolvidos no contrabando de imigrantes e, quiçá, no tráfico de pessoas. Então, a nota diz, talvez tenha, talvez, né? Note-se que a ideia de que está havendo tráfico de pessoas é uma hipótese, mas o DEMIG toma essa hipótese, não comprovada efetivamente, como desculpa para lidar com o tema, já que ao DEMIG cabe apenas lidar com os efeitos do tráfico de pessoas, e não com o contrabando, porque são figuras jurídicas diferentes. Então, o DEMIG não tem nem autoridade para falar de tráfico de imigrantes, mas ele continua na nota. Vejam ver. A própria nota assume o problema, quando ela tenta justificar-se na página 10. Né? Ela diz o seguinte, o artigo 16 do decreto 11.384 de 23, por sua vez, inclui nas competências SIC, do Departamento de Migrações o tema do tráfico de imigrantes. Prestem atenção. Termo sinônimo de contrabando de imigrantes. A nota diz isso. A nota diz que tráfico de imigrantes é sinônimo a contrabando de imigrantes. A nota diz isso. Não sou eu que estou especulando. Ora, tráfico e contrabando não são a mesma coisa.
não são sinônimos, e, no caso brasileiro, são crimes diferentes com penas diferentes. Né? Então, considerações finais. Trago aqui essa ideia da nota do DEMIG de que o tráfico e o contrabando são sinônimos, não apenas para denunciar que o DEMIG não tem competência para lidar com esse tema, o que é um fato, mas para indicar que essa tentativa de convergência entre tráfico e contrabando é claramente fruto de uma política de externalização de fronteiras, onde tudo vira tráfico, e tudo justifica uma intervenção securitizada. Já que o discurso das agências internacionais, como a OIM, muito facilmente une essas dimensões como um mesmo fenômeno. Não é? Já que, do ponto de vista de países como os Estados Unidos, elas resultam na mesma coisa, que é a chegada de imigrantes e solicitantes de refúgio em suas fronteiras, lá no México. Né? Adotar o mesmo ponto de vista que confunde tráfico e contrabando é adotar uma postura de subalternidade e terceirizar nossas fronteiras e nossas políticas aos interesses desses agentes. Assim, considerando o tema da externalização das fronteiras, é possível afirmar que a política migratória brasileira pós-Temer é uma só e uniforme. Não há diferença entre a política de Bolsonaro e Lula III. E Temer, obviamente. Nessa perspectiva, faz sentido que esse governo não tenha revogado os decretos problemáticos herdados da extrema-direita, pois eles são também políticas de externalização de fronteiras. Os decretos do Moro, a política de militarização na recepção dos imigrantes ou dos refugiados, são características de uma política subalterna, a qual tem continuidade nessa nota 18 do DEMIG e nesse novo governo Lula. É isso. Obrigado, Igor. Passo a palavra para a Berenice Bento. Muito obrigada. Eu quero, acho que esse aqui... Espera aí, qual a diferença? Qual a diferença? Essa é melhor. Está todo mundo assim, cansado, um dia maravilhoso. Eu vou tentar falar 20 minutos, assim eu planejei. Né? Então, mais uma vez, muito obrigada às organizadoras maravilhosas, o evento maravilhoso. O café está uma delícia. Amanhã eu venho só para tomar o café. Nós combinamos, Ricardo, mas a gente vem. Estou brincando. Então, muito obrigada por tudo. Quando eu vi o título da mesa, fui convidada, né, eu falei, bom, eu vou trabalhar na minha fala, eu acho que mais especificamente a ideia das vivências. E não tanto, acho que talvez eu dialogue mais de perto com as conversas anteriores, né, sobre as políticas migratórias e a Europa Fortaleza, que aconteceram, as conversas que aconteceram anteriormente, nas mesas anteriores, do que propriamente com meus colegas aqui na mesa. Né? Foi muito difícil escolher exatamente o que eu iria abordar na conversa de hoje, porque eu cheguei em Portugal em 2022. Acho que é o meu que está... Para aí, gente. Eu desliguei. É o meu que está tocando? Não está nem aparecendo. Mistério. Não está nem aparecendo. Ó. Bom, mas está bem baixinho. Você não está incomodando, não, né? Coisas estranhas. Eu cheguei em Portugal em agosto de 2022 e levei na minha bagagem 2 projetos de pesquisa. Né? Um que se referia à questão de um projeto, de uma lei, que é chamada Lei do Ventre Livre, que era uma pesquisa que eu estava fazendo no Brasil há muito tempo, e que eu fiquei entre a Torre do Tombo, em Lisboa, e entre países da Europa. E eu tinha, na verdade, esse outro projeto de pesquisa que me fez andar muito, né, circular muito por muitos lugares na Europa, foi motivada exatamente por uma coisa, aparentemente, que vocês devem ter esquecido, né, mas que ficou meio que tatuada assim, na minha memória, né, ficou gravado na minha retina, que foi essa cena do Alan Kurdi, em 2015, um menino sírio, que chega que ele e a mãe morrem no naufrágio. Né? Daí para frente, eu comecei a acompanhar muito sistematicamente o que estava acontecendo no Mediterrâneo. Quando eu falo sistematicamente, era não com a sistematicidade que eu passo a ter quando eu chego em Portugal, em agosto de 2022. Né? Eu queria entender. A minha questão era... O que está acontecendo? O que está acontecendo no Mediterrâneo? Chegavam as notícias para a gente, fragmentadas, do tipo, o navio Aquário socorreu pessoas no Mediterrâneo e ninguém quer dar porto. Mas como ninguém quer dar porto? Como assim?
Como é que essas pessoas, onde que elas vão ficar? Isso foi ficando, eu falei, não, eu vou fazer esses 2 projetos em paralelo. E foi isso que eu fiz, né? E eu comecei a circular pelos lugares que eu chamo de fronte de guerra da Europa contra os ex-colonizados. Eu não trabalho muito com o termo migrante, direito humanitário, eu trabalho como uma guerra. Essa é a hipótese que eu desenvolvo, uma guerra não declarada publicamente, mas que está posta. O primeiro lugar que eu fui foi Buriana, um portinho que fica na comunidade de Valência, trabalhar como voluntária na restauração de um navio. Esse pontinho aqui, ó, Buriana, fiquei no estaleiro, dentro de um navio chamado SOS Humanity, que entra no Mediterrâneo para resgatar, fazer os resgates. Essa primeira minha aproximação teve como objetivo entender, fazer um mapa. Então, eu fiquei, acho que, 15, 20 dias nesse lugar. Depois, eu vou para Lampedusa, que é essa ilha aqui, que foi comentado bastante, ali Palermo, que vai aparecer no texto que eu vou ler já já, e aqui a África, é o extremo sul da Europa e o norte aqui da África. Líbia e Tunísia estão aqui. Então, eu fui para essa ilha, fiquei mais ou menos uns 10 dias observando a chegada, como chegavam as pessoas que eram resgatadas no Mediterrâneo. Depois, eu vou para Lesbos, que é essa ilha aqui, para conhecer o maior campo de refugiados, que não existe mais, que é o Moria, que eram 22 mil pessoas, que não existe mais porque foi queimado. E essas 22 mil pessoas foram espalhadas pelo continente ou estão em um campo de refugiados chamado Karatepe, que tem uma população de cerca de 3 mil internados lá no campo de refugiados. E eu fui para lá trabalhar em uma ONG, fazendo comida, fazendo marmita, para dar comida para quem estava no campo de refugiados chamado Karatepe, porque eles não tinham comida, porque a União Europeia não dava as proteínas necessárias. Mas o que eu faço, o que eu trouxe para vocês hoje, para dizer, então, que eu tenho muitas notas, um imenso caderno de campos, com mais de 300 páginas, tenho quase 1000 fotos, e eu fiz um pequeno, vamos dizer assim, um recorte, que eu vou chamar mesmo, acho que o nome Vivências talvez seja o mais interessante, onde eu vou me focar em a experiência em Lampedusa, que eu chamo de base militar. Para mim, ali é uma base militar, da guerra da Europa contra os ex-colonizados. Esse aqui é um monumento, chamado Monumento, a porta de entrada da Europa, e aqui vocês veem que tem uma intervenção, isso não existe no monumento, que são objetos pessoais dos sobreviventes, que morreram, que chegam na praia, chegam. Então, é isso aqui, quer dizer, do outro lado também. Então, eu vou focar só para dar essa rápida explicação, para vocês entenderem o recorte da minha fala, que é um recorte muito pequeno. Eu fiz a opção de não trazer fotos, preparar um texto, porque é muito pouco tempo, e vou me focar nessa minha experiência, uma pequena parte dessa experiência. Na área de embarque para Lampedusa, no aeroporto de Palermo, eu tentava compreender o porquê daquela presença ostensiva de militares. Entre um parágrafo e outro, baixava o meu livro e os observava. Eram carabineiros, com mochilas, armas e uniformes, inconfundíveis. O embarque começou. Ali estavam eles, cerca de 15, em um pequeno avião, e no curto voo de 1 hora entre Palermo e Lampedusa, tive como vizinho um militar que portava sua arma como se fosse uma prótese identitária, o que só aumentava a minha falta de ar. Após a minha saída do navio, aquela na minha primeira experiência, que eu fiquei no navio trabalhando como voluntária na cozinha do navio, continuei acompanhando diariamente as notícias sobre os ex-colonizados que tentam entrar na Europa pelo Mediterrâneo. Nas matérias que passei a ler quase obsessivamente, consegui identificar os navios das ONGs, entender melhor os riscos desse tipo de trabalho e passei a sentir-me parte de tudo isso. Simultaneamente ao conhecimento da realidade, chegou o autoconhecimento. Entendi que eu não conseguiria entrar no mar e fazer os resgates. Se eu não teria condições de fazer resgates, gostaria de acompanhar os desembarques, entender como seria a acolhida inicial da Europa aos sobreviventes da travessia do Mediterrâneo.
No entanto, os cais e portos são fechados pelas autoridades e apenas poucos membros de ONGs humanitárias podem ter autorização para ter um acesso, né? Mas essa autorização é prévia, é muito controlada. Ou seja, estamos lidando com temas de segurança máxima de Estado. A única coisa que me restaria seria observar de longe os desembarques. Estudei quais os principais pontos de chegada. A ilha de Lampedusa tem sido o local de maior afluxo, porque localiza-se no extremo sul do Mediterrâneo, o ponto mais próximo entre a Europa e a África. A ilha de Lesbos, essa que eu apontei para você, é outro ponto de tensão, recebendo principalmente pessoas de Afeganistão, Síria, e a população palestina, eu encontrei vários, né, inclusive de Gaza, aumenta, é a população que mais cresce hoje em Karatepa, em Lesbos. A presença de militares não se limitou ao voo. Durante os dias em que fiquei na ilha, eles estavam em todos os lados. Aos poucos, percebi que eram carabineiros, guardas costeiros, guardas de finanças, soldados do Exército, agentes da Frontex e da Interpol, que cruzavam as precárias ruas da ilha com seus corpos, armas e camburões. No porto, a estética da guerra continuava. Fragatas, barcos e botes do Estado italiano e da Frontex, a poderosa agência europeia responsável por garantir a segurança nas fronteiras. Nos céus, os aviões de combate rasgavam o firmamento. Lampedusa tem uma população de cerca de 5.000 habitantes, sendo que 20% desse total é de militares, ainda que eu tivesse a sensação que eles fossem 100%. Em algum momento, me senti como se estivesse na cidade ocupada de Jerusalém Oriental. Foi lá, pela primeira vez, que me deparei com o horror da estética da guerra. Cada esquina dessa cidade palestina, hoje ocupada pelo colonialismo israelense, né, cada esquina era patrulhado por soldados e soldadas israelenses, né, que usavam equipamentos bélicos que eu só imaginava de uma pessoa que já está com colete, mas vem uma onda, o tempo vira e você perde a pessoa. E você fica com a faísca do olhar da pessoa entrando dentro do mar. Então, aquelas roupas me avisavam que eu só estava começando a me aproximar do que acontece no Mediterrâneo. Caminhei em direção à praia. Já não sabia se queria refrescar meus pés na água. Comecei a sentir que eu estava pisando em um território sagrado, um cemitério, ou talvez um campo de extermínio, como eu acho que, de fato, o Mediterrâneo é um campo de extermínio. Já com os pés imersos no Mediterrâneo, fechei meus olhos e improvisei uma prece aos mortos. Apenas algumas horas em Lampedusa e comecei a olhar no olho da Europa, essa senhora tão educada, de pele branca. Quando abri meus olhos, senti meu pé ser tocado por uma sandália que flutuava. E quase ao lado, uma cabeça de peixe, com olhos esbugalhados e pálidos. Eu podia sentir o odor de carne podre no ar. Somando-se a esses objetos espalhados, pequenas montanhas de roupas distribuíam-se à beira-mar. Aproximei-me e vi sapatos desencontrados e novos, com os solados sem marcas de uso. Ao lado dos montes, sacos e sacos plásticos gigantes, cheios de roupa. Ao lado de um sapato feminino, vi um tênis infantil, com motivos de oncinha. Muitos desenhos de oncinha nesse sapato infantil. Imaginei a mãe, segurando a mão da filha, e com um sorriso de esperança lhe dizer: "Vamos para a Europa, minha filha. Precisamos chegar bem apresentadas." A filha escolhe o tênis e a mãe paga com o dinheiro contado. A menina põe o sapato de oncinhas. Logo depois já estão no barco. Onde está essa criança? As pessoas que atravessam o Mediterrâneo o fazem porque não conseguem ter acesso aos vistos de entrada à Europa fortaleza. Logo a Europa, que despejou pelo mundo sua gente, fosse como colonizadores ou como esfomeados. Com as fronteiras fechadas, sobrou o mar.
A larga bibliografia sobre as motivações do desejo de migrar aponta uma pluralidade de razões: guerra, fome, perseguição, sonhos de conseguir uma vida melhor. A maioria vem de países subsaarianos e, quando embarca, já trazem histórias de uma longa peregrinação pela África, e amanhã nós teremos o privilégio de escutar uma dessas histórias aqui. Além das fronteiras fechadas da Europa, há um controle minucioso das saídas pelas guardas costeiras da Líbia e da Tunísia, que recebem gordos financiamentos da Europa para fazer esse trabalho, para evitar a chegada dos ex-colonizados a Lampedusa. As guardas costeiras da Líbia e da Tunísia tentam interceptar com um poderoso arsenal bélico, isso não é retórica, né, os barcos e os obrigam a voltar para a África. Prática ilegal pelo direito internacional. As ONGs Alarm Phone, em parceria com o Seabird, um pequeno avião que sobrevoa o Mediterrâneo, faz o trabalho de monitoramento dos barcos no Mediterrâneo. Quando localiza um barco em situação de perigo, como eles chamam de estresse, né, emite um alarme e avisa às autoridades portuárias da Itália e aos barcos próximos. Foi assim que o barco Louis Michel conseguiu resgatar, na primeira rotação, 180 pessoas enquanto eu estava na ilha. Um resgate implica em algumas rotações. Você resgata, ou vai para o desembarque, ou vai para um navio maior e volta para fazer outros resgates, né, quando é o caso. Então, às vezes, um resgate implica em 5, 6 rotações. Tão logo desembarcou esses 180, Louis Michel voltou para outra rotação. No dia seguinte, pela manhã, volta o Louis Michel com mais 200 sobreviventes. Só que dessa vez não voltou. Ficou preso. As autoridades italianas determinaram que ficaria retido por 20 dias como penalidade por descumprir um decreto que criminaliza as ONGs que prestam socorro humanitário. Criminalizar coletivos que salvam vidas? Aos poucos, aquilo que eu já desconfiava foi apresentando-se diante dos meus olhos com uma secura escaldante. Direitos humanos é um produto exclusivo para os europeus. Por anos, escutei as notícias sobre as mortes no Mediterrâneo pela chave de crise humanitária. Esse registro interpretativo é um verniz para encobrir o que está acontecendo diante dos nossos olhos. O que eu estava presenciando era uma guerra contra a invasão de negros e muçulmanos. Todos vinham de países que tinham vivido a experiência do colonialismo e que viram seus países serem pilhados pela Europa, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos. É como se as caravelas estivessem voltando, com pessoas penduradas, com seus corpos deixados para trás. A Europa, dama educada, civilizada, fecha as portas e diz: não temos nenhuma responsabilidade se são selvagens e vivem em guerra. Não venham poluir nossos valores com seus costumes bárbaros. Não é crise humanitária. É o desdobramento inevitável da escravidão e da colonização. Ao falar de crise humanitária, tenta-se fazer um corte entre o passado e o presente, como se a miséria que assola os países fosse algo natural, desde sempre. Nesse processo de esquecimento do passado, a Europa se desresponsabiliza pelos seus crimes e se sente autorizada a fazer outros crimes. Não foram apenas os resgates desse barco, Louis Michel, que é um barco, inclusive, financiado pelo Banksy, chamado o barco do Banksy, né, o Banksy, que eu conheci e ajudei, inclusive, a reconstruir quando eu estava em Buriana, e que eu fiquei muito feliz quando estava em Lampedusa e reencontro meus companheiros, né, chegando. Eu saí, o barco continuou na ilha. Eu falo do Louis Michel, que ficou retido 20 dias, mas toda semana um barco é retido. Inclusive, o que eu trabalhei, o SOS Humanity, há 2 semanas estava retido por ter praticado um ato ilegal, salvar vidas, né? Não foram apenas os resgatados de Louis Michel que chegaram a Lampedusa nos dias em que eu estive na ilha. Os dados que circulavam na imprensa italiana falavam de 2.400 pessoas. Naqueles dias, era impossível para as autoridades italianas negar a totalidade
dos salvamentos. Por quê? Alguns dias antes, no porto de Crotone, no sul da Itália, 100 pessoas perderam suas vidas em naufrágio, sendo que aquele pequeno barco Seabird avisou as autoridades italianas, tudo está registrado, né, que estava em situações de estresse, precisava de socorro, e a guarda, as autoridades portuárias italianas não prestaram socorro. Isso é o dia a dia, isso é o cotidiano, em Lesbos, em Lampedusa, né. Comecei a entender o funcionamento e a movimentação do porto. Cada saída de uma fragata era o sinal que voltaria com pessoas resgatadas. Saíam para o mar como se estivessem indo para uma guerra bacteriológica. Todos os corpos dos militares italianos estavam inteiramente cobertos com uniformes brancos, como se fossem astronautas, exatamente aquela estética do astronauta. Algum tempo depois, retornavam com os barcos pesados. As pessoas grudadas umas às outras, produzindo uma estranha sensação de massa humana de pretos, o que contrastava com o uniforme branco dos militares. Depois de horas esperando no porto, os sobreviventes começavam a desembarcar com dificuldade de andar. Levantavam-se e caminhavam lentamente. Alguns eram amparados por seus companheiros de travessia. Não traziam malas, apenas a roupa do corpo e o próprio corpo. Esses são os inimigos da Europa? Eu me perguntava. Seus corpos negros parecem portar o verme que a Europa branca quer aniquilar. O rico Estado italiano não oferece nenhum copo d'água, tampouco um prato de comida. Nada. No cais, apenas uma ONG protestante fazia o trabalho de acolhimento, oferecendo-lhes água e um pequeno um lençol térmico amarelinho, tipo a folha de alumínio, para o frio. Tampouco há banheiros, e apenas uma van está disponível para fazer o transporte do cais para o centro de acolhimento chamado hotspot. Por isso que se demorava tanto, porque tinha uma van com 30, ia para o hotspot, voltava. E as pessoas dentro dos barcos, crianças, era uma agonia escutar aquelas crianças chorando. Para concluir, eu vou, então, para o centro do acolhimento, que a imagem não está muito boa, mas vocês vão entender por quê. Os centros de acolhimento são espaços definidos como lugares de trânsito, em que se realizam os primeiros cadastros, porque geralmente chega sem documentos, faz o primeiro cadastro. Em 48 horas, os sobreviventes deveriam ser encaminhados para outro centro de detenção, quando o processo de pedido de refúgio, ou um status legal qualquer, teria início. O mundo da lei, no entanto, não alcança os ex-colonizados. Eles podem ficar anos nesses centros de acolhimento, no limbo, sem nenhum tipo de posição oficial sobre suas demandas. Em outros lugares, como em Lesbos, a ilha que eu estive, os resgatados vão direto para um campo de refugiados e também podem ficar por anos esperando uma decisão sobre suas demandas. Um pouco antes de chegar ao centro de acolhimento, como eles chamam hotspot, pude identificar um cheiro conhecido. Aquele mau odor foi reconhecido pelo meu olfato, uma mistura de urina, fezes, sujeira e comida podre. Lembrei. Eram das prisões brasileiras. Ao chegar, não me aproximei das grades que cercavam o lugar. Além do fedor, a arquitetura também era de uma prisão. Fiquei um pouco distante, observando a movimentação das viaturas e a presença de câmeras de TV e alguns jornalistas. Toda a região estava fortemente vigiada por soldados. Quando o portão abriu para dar passagem a um carro da polícia, eu vi o inferno. Na lei, tenho dito dessa lei articulado com a União Europeia, mas tenho não dito, né, que é a Frontex, que sai em um curto espaço de tempo a ter um orçamento maior do que Portugal. Né? A Frontex surgiu com um orçamento pequeno, que é uma máquina de produção de guerra, morte mesmo. E é claro que um dos frontes da guerra contra os ex-colonizados é a criminalização da solidariedade. E a solidariedade ela se dá de muitas formas. Né? Tem muitas posições. Tem umas posições que são mais assistencialistas, tem outras que são revolucionárias, que falam que são anarquistas, que querem realmente o fim dos estados. Isso eu aprendi lá em Buriana, em Valência,
conversando com dezenas de navios que estavam lá, cada um tinha uma orientação política. Cada navio é como se fosse um partido político, né? Uns que não queriam financiamento nenhum da comunidade europeia, que a gente tinha que fazer vaquinha para comprar a comida da tripulação, a gente pegava comida de um navio, levava para outro, mas é criminalizado de fato. Mas a técnica da criminalização da solidariedade não é agora. O Dom José, uma das coisas que eu, lendo os arquivos lá na Torre do Tombo, descobri, tinha um decreto real que dizia o seguinte, que aqueles que acoitassem quilombolas nas suas casas, né, depende, você acoitar, proteger, é uma pena, 2, tal, né, até chegar à pena de morte para aqueles que acoitassem pessoas que estavam fugindo da escravidão. Isso aconteceu muito, a ponto de ter necessidade de um decreto real. Então, isso que a Meloni faz, que é a comunidade europeia, eles têm aprendizagem histórica. Eles não estão inventando a roda. A relação, só que é o seguinte, dialeticamente é impossível. A Europa está condenada a seu passado, né? Não tem como fugir da escravidão. 400 anos. Não tem como fugir do colonialismo. Sinto muito, mas a Europa, Inglaterra e Estados Unidos vão ter que fazer essas contas. E é da onde vai vir a esperança de mudar essa sociedade, ao meu ver, né? E concordo com você, se eles já fizeram o que fizeram na escravidão, Garzon, né, como você falou, fizeram o que fizeram na África, fizeram o que fizeram com 400 anos de escravidão, o que é deixar um preto morrer no Mediterrâneo, gente? O que é isso? Até mudar, inclusive, a fisiologia dos peixes. Eu tive um pesadelo que eu sonhava que os peixes tinham cara de gente, né? Porque, de fato, o que acontece é isso, você encontra pedaços de corpos no Mediterrâneo. Não sabiam? E tem processos e mais processos nas cortes europeias contra os governos que negaram, porque está provado que Seabird emitiu esse chamado, que sabia que morreram 500 pessoas, daqui a pouco morrem mais 400 e tal. Acontece nada. Nada. O que me impressiona nisso tudo, a solidariedade me impressiona, porque eu vi realmente uma rede de solidariedade tremenda, e, ao mesmo tempo, a apatia, por exemplo. Essa cena que eu contei para vocês, dessas crianças chegando no porto, né, ficando horas para sair, os pescadores lá pescando, de boa. Acho que ia fazer alguma coisa, nem a comunidade local ia lá oferecer um copo d'água para aquelas pessoas que estavam ali, né? Às vezes, os pesqueiros entram no mar Mediterrâneo para dar paulada nos barcos. Isso aconteceu quando eu estava lá em Lesbos, para pedir para voltar. A gente precisa dar um nome às coisas. Isso não é crise humanitária, não. É reatualização do passado colonial. Não tem dúvida. A Europa não elaborou absolutamente nada do seu passado colonial. Eles elaboraram o fascismo. Só que não entende que o fascismo só foi possível porque teve a colonização. Não entendem a conexão de uma coisa com a outra. O fascismo é o filho pródigo da colonização. Se não elabora os crimes contra a humanidade, contra não adianta. O Chega vai chegar, né, o Front National. Por que isso? Você anda pela Europa, desculpa, para concluir mesmo, anda pela Europa, todo lugar da Europa, o que é? É uma ode à colonização. Como é que pode, por exemplo, você ter uma estátua do infante Dom Henrique na frente do Museu da Escravatura, em Lagos, onde aconteceu o primeiro leilão de gente, 1444. Pode ter do Dom Henrique, mas não pode ter do Hitler. Qual que é a diferença de um para o outro? Vocês podem me explicar? Vocês podem me explicar qual que é a diferença do infante Dom Henrique para o Hitler? O Hitler não pode. O infante Dom Henrique pode. E com orgulho, porque compõe a memória nacional portuguesa. Então, não adianta. Vai continuar matando preto no Mediterrâneo, gente. Isso não é morte. Isso é limpeza étnica para eles. Estou limpando a etnia, purificando meu sangue. Eu acho que é com essa lente que eu voltei. Voltei da Europa com essa lente, assumindo meu lugar no mundo de ex-colonizada e de combatente da colonização europeia. Porque isso é da agenda. Isso não é uma questão passada, é presente. Né? Desculpa aí, fiz um discurso, mas é porque isso me atravessa demais, demais. Obrigada.
Eu vou ser breve. Tá. Eu acho que está na hora da gente parar de achar que o Brasil não tem campo de refugiado. É hora de assumir que o Brasil tem política de campo de refúgio e dizer isso claramente. A gente não pode mais ser enganado pelos discursos da Operação Acolhida. A Operação Acolhida é um campo de refúgio. Então, assim, e se a Operação Acolhida é um modelo de acolhimento, é o único modelo possível hoje no MJ de acolhimento, é a Operação Acolhida, aí, Ana, a gente está nos limites das políticas da OIM, que é transformar a possibilidade do acolhimento numa política militar. É a periferia brasileira. É o que a Bela está falando. Então, assim, a possibilidade do acolhimento é um campo de refúgio. Portanto, o nosso limite, digamos assim, é o limite da subalternização que a gente escolheu. E é o seguinte, a Europa é a nossa política. É agora, não é diferente. Não tem ilusão que a nossa política é bacana, é legal. Ela não é nada disso. Ela é uma extensão. Não morre no mar, né? Mas assim, o que a gente é? A gente é um entreposto escolhido para ser um buffer, para impedir pessoas de chegarem. Então, qual que é o problema dessa nota do Ministério da Justiça, do DEMIG? É que está aumentando muito o número de solicitantes de refúgio no conector do... É claro que está aumentando o número, porque todas essas políticas de externalização de fronteiras nos Estados Unidos e na Europa, elas vão construir outras rotas. E as pessoas vão chegar aqui. Então, se os caras não conseguem ligar A com B, entendeu? Acha que é um fenômeno espontâneo, tipo assim, é uma espécie de cogumelo não é um cogumelo, entendeu? É o resultado de um processo que está vigindo hoje na regulação global da migração. E a gente tem que entender o nosso lugar nesse espaço, que é um lugar de subalternidade. Então, acho que o limite não existe. A gente está num governo de esquerda, supostamente, e não existe nenhuma possibilidade desse Ministério da Justiça produzir qualquer outro tipo de discurso. É o discurso da OIM, é o discurso do tráfico, é o discurso da secularização e é o discurso da constituição dos campos de refúgio, que é isso aí que está na Europa. E está aqui também. A diferença talvez seja de intensidade, mas a gente vai chegar lá, seguindo esse processo. É isso. Sobre isso, sobre as provocações, que eu achei ótimas, eu só tenho a dizer o seguinte: eu não acho exatamente que é um paradoxo você impedir a entrada e promover a necessidade da legalização ou do direito. Eu não acho. Eu não acho que a indocumentação é um epifenômeno de um processo. Ela é um objetivo. E um monte de gente vai falar isso. Assim. A produção da indocumentação é um objetivo nesses países. E é um objetivo para precarizar trabalhador. É simples assim. Eu acabei de fazer trabalho de campo com brasileiros na Irlanda, é isso. Assim, você precariza o trabalho e os caras trabalham por amendoim lá, velho. É isso. O Brasil não é melhor porque o Brasil legaliza as pessoas. Porque o Brasil, todo mundo já trabalha por amendoim, entendeu? É simples assim. E lá você precisa construir uma espécie de brasilização da força de trabalho, que são os imigrantes lá. Quem é que trabalha, trabalho barato na Irlanda? É tudo imigrante, cara. E assim, juntando com a evolução do capital, então, a gente tem que discutir trabalho. Não dá para ignorar esse fato, entendeu? Então, é reescravização? É reescravização. É isso. É guerra. É isso. Obrigado.